Continuação, a resposta à mentira de pastor Rodrigo Mocelin. Católicos dão para dizer que não são idólatras são os mesmos argumentos que os pagãos davam para dizer que eles não eram idólatras. Por exemplo, veja o que Ambrósio, bispo de Milão, disse no século IV. Vamos lá. No culto pagão, como sabemos, as imagens são veneradas, como um grau de adoração que é devido apenas a Deus. Que é claro, aquilo ali, ó. Não é a imagem, eles dizem... Santo Ambrósio está certo. O culto pagão são adorados como se adora a Deus. O culto católico é um culto pagão? A imagem católica de Nossa Senhora, de João Batista, é uma imagem de outro Deus? Olha a visão do pai, de um pai da igreja para a interpretação protestante. A interpretação protestante está falando das imagens católicas. Mas vamos ser inteligentes, né? Vamos usar a razão, um pouquinho da nossa sabedoria que Deus deu, do que Santo Ambrósio está falando. Que é claro, aquilo ali, ó. Outra, você não acredita na tradição. Por que você está usando a tradição? Mais um pai da igreja para perseguir a igreja. Pai da igreja amava Nossa Senhora, venerava. Não é a imagem, eles dizem isso, não é a imagem, é aquilo que representa. Tá bom, então, o que representa? Que tudo que eu tenho vem de uma mulher? Tem um Deus no meu peito, a imagem de João Batista. Estou adorando essa imagem? No concílio, no catecismo da Igreja Católica se diz isso mesmo, que a vida veio por ela é a causa da nossa salvação. Parágrafo 494. Ela é a causa? Não. Dá um minuto de pausa aqui. Catecismo, o parágrafo 494, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que se conhece o homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo. Você pega 2617 e 148. Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 37 e 38. Cita o catecismo do jeito certo. Assim, dando a palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se a mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao ministério da redenção. Como diz Santo Irineu aqui, ó, obedecendo, ó, cita um pai da igreja, ó. Santo Irineu dizendo, ó, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que é virgem, ela virgem, ligou pela incredulidade a Virgem Maria, desligou pela fé, comparando-os Maria com Eva, chama Maria de mãe de viventes e com frequência afirma veio a morte por Eva e a vida por Maria. Não sabe nem citar a citação do catecismo. Você vê aqui a maternidade divina de Maria, ó, 495. E por aí vai. Eu vou deixar até aberto que eu vou estudar isso aqui. Que interessante. O quê? Tá falando de idolatria ali? Não. Simples. Os argumentos acabam. Não tem versículo bíblico. E começa a dar tiro pro alto. Sem base na escritura. E sem base do catecismo. Porque eles não conhecem a fé católica. E muito menos o catecismo da igreja. E muito menos o ministério. A graça que pousou sobre Maria. Por isso que nós oramos junto com Maria. Porque os cristãos ali, primitivo,
na escritura, na palavra, orava junto com Maria. 4. Ela é a causa? Não, não é. De forma alguma. Todos os homens são meios de salvação, mas quem salva é Deus, não causa, de forma alguma. Isso é atribuir ao homem o que é devido apenas a Deus. No culto pagão, como sabemos, as imagens são veneradas com um grau de adoração que é devido apenas a Deus. É um erro grave e intolerável fazer dessas imagens o meio de alcançar a presença de Deus. Portanto, não deve haver engano em nossas mentes. Imagem de quem, meu querido? De Deus pagão, cara. Esse texto aqui não está falando das imagens via sacra. Está falando de imagem pagão. Êxodo 20, versículo 3 e 4. O Salmo 115. O Salmo 135. Está falando de outro Deus. Ezequiel 5 em diante. Não quero distorcer um texto do pai da igreja para perseguir a fé. Para usar seu argumento totalmente frajudo e prostituído. Nem o catecismo você sabe citar. As imagens feitas pelos homens não são dignas de adoração. Quando eles fazem uma estátua e adoram como se fosse um deus, estão em profunda cegueira. Não há diferença entre adorar a imagem e adorar a coisa representada. A verdadeira adoração é devida somente a Deus. Agostinho também falou sobre isso. Ele disse, falando sobre os pagãos, eles são bastante ousados. Santo Agostinho também falando do paganismo. Cita a Bíblia, cara. O foco protestante não é Bíblia? Então me prova na Bíblia, cara. Citando mais um país da patrística. País apostólico. Santo Agostinho falando também de Deus pagão. Do culto pagão. Não culto mariano. Para nos responderem que não adoram as imagens em si, mas as divindades que a eles presidem. E aí ele continua. E para que nenhum dos gentios diga, eu não adoro imagem, mas sim o que a imagem representa, devemos confessar que eles adoram a criatura mais do que ao criado. Com a diferença aqui, obviamente, que o católico vai dizer, não, nós não adoramos também Maria, não. Mas nós estamos ali, a Maria apenas representa. Tá, adoram sim, mas ainda que dizem, nós não... Qual o versículo bíblico que você sabe que nós estamos adorando Maria? Se esse contexto cabe somente a Deus. O problema das imagens não é ter a imagem. O problema das imagens é ser adorado. Êxodo 32 ali, se você for prestar atenção ali, do 1 ao 8, você vê como o povo israelita fizeram um bezerro e adoraram e prestaram culto. O problema das imagens, o problema não é a imagem de Nossa Senhora ou de Iemanjá. O problema é ser adorada. Você vai adorar a imagem Iemanjá? Você conhece o significado de Iemanjá? Paganismo. A imagem via sacra significa o quê? Te levar a Deus. Que são as nuvens de testemunha. Hebreus 3. Lembrar de vossos guias que encerraram a carreira. Como vamos lembrar esses guias na fé? Através dos ornamentos sagrados. O templo do rei Salomão, cheio de ornamento sagrado. A divindade pagã, ela representa o paganismo. Outro Deus. E Deus tem aliança com o seu povo. Através dos ornamentos sagrados. Através dos tecidos. Através da Arca da Aliança. E o povo pagão tem uma imagem também de um Deus. Só você pegar lá em 1 Reis 11, ali você vê porque rei Salomão se contaminou, se corrompeu. Foi adorar os deuses de suas concubinas. Do povo pagão. Etc. Olha só. Por isso que o rei Salomão, ele se perdeu. O 1 Reis, você pega aqui, ó. 1 Reis, olha só. A idolatria de Salomão. Você pega aqui, ó. 5. Salomão prestou o culto a Astarte, deusa dos Adonitas, e a Melcom, o abominável ídolos dos Amonitas, ó. Prestou culto. Culto do quê? De adoração. Rei Salomão, ele prestava culto à imagem ali de honra. Não era nenhum problema. Quando ele começou a prestar culto às imagens do deus pagão, de suas concubinas, de suas esposas que fizeram ele se corromper, virou um problema. Passou a adorar a imagem que Deus não mandou fazer. A imagem que não representa a glória de Deus. A imagem que não te leva a Deus. Pelo contrário, que tira de Deus. Fez mal aos olhos do Senhor. 6. 1 Reis
11:6. Não lhe foi inteiramente fiel como for o seu pai Davi. Vou encerrar esse vídeo aqui que vai dar caganeira, cara. Ao 7, ó. Davi, você pega lá em 2 Samuel 6, Davi dançava e pulava diante da Arca da Aliança. Diante de duas imagens. Rei Salomão não fez de acordo com seu pai Davi fez. Foi adorar outros deuses. Aqui a Bíblia diz, ó. Por esse tempo, Salomão edificou no monte que está ao oriente de Jerusalém um lugar de culto a Camos, deusa de Moabe, e a Melcom, abominações dos amonitas. Ó. Fez um templo ainda para abrigar essas divindades, esses ídolos, essas imagens. É só que interessante. Ele mesmo fez para todas suas mulheres estrangeiras que queimava incenso e sacrificava aos seus deuses. Ó. Queimava incenso e sacrificava, fazia um sacrifício animal a deuses de suas concubinas, renegando a aliança de Deus. O outro círio sagrado, a Arca da Aliança. A sombra do Altíssimo estava sobre a Arca da Aliança. Assombrou sobre as asas dos querubins. Hebreus 9, 4 e 5. E o Senhor se irritou-se contra Salomão por ter seu coração desviando do Senhor, Deus de Israel, que ele apareceu por 2 vezes. Ele tinha proibido especialmente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguia aos ordens do Senhor. Olha só. Aqui você já vê imagem via sacra. Você pegar em 1 Samuel 5 ali, você vê também os filisteus que tem um deus levaram a arca lá no templo de Dagom. E o templo de Dagom passou vergonha. A imagem de um deus. O ídolo. Aqui você vê. Quando o rei Salomão ali prestava um culto de honra, adorava a Deus através dos ornamentos sagrados, através do templo do rei Salomão, não tinha problema. Só foi se corromper com os deuses de suas concubinas. Foi seduzido. E edificou ainda um templo a esses 2 deuses. E prestou culto, fazia sacrifício. Desprezando totalmente a aliança de Deus. Não fez de acordo com seu pai Davi fez. Então, meu irmão, o problema das imagens é ser adorada. Maria está sendo adorado, como vocês dizem que está, que não tem como provar. Ninguém da face da terra consegue provar isso, que a adoração é um sentimento somente a Deus. Está prestando culto de honra. Josué 7,6 prostrou diante da arca. Essa arca o rei Salomão desprezou e foi adorar outros deuses. E o texto deixa bem claro que Deus é esse. Que ele se corrompeu, que ele se extraviou, saindo do mandamento. Por isso que Deus deixa a arte via sacra. Por quê? Para você não se corromper com a arte pagã. Para não se deixar seduzido por outro Deus. Porque a imagem via sacra, ela aponta a Cristo, te leva a Deus. Faz você adorar Deus através dos ornamentos sagrados, professor. Ou pastor, ou doutor. Simples entender isso. Prova na Bíblia. Não fico catando pais apostólicos que está falando do culto pagão para colocar no culto da Igreja Católica. É tipo isso de apologeta protestante. Usar alguém da patrística para perseguir a igreja. Mas todos, unanimemente, veneravam Maria. Simplesmente isso. Salve Maria, sou missionário Selva Alberto.